Prezados amigos e amigas, boa noite a todos. Para mim é uma alegria estar recebendo os senhores neste lançamento da nossa obra, de mais uma obra. Nós construímos esse momento para a gente poder socializar, para a gente poder compartilhar um pouco deste trabalho que nós fizemos, fruto do nosso mestrado na área de educação, que resolvemos transformar em livro. Um livro é algo, tá aqui o professor Guilherme sabe muito bem disso, professor do Departamento de Filosofia, é algo que a gente lança no mundo e merece um lançamento, uma reunião com os amigos para a gente poder compartilhar e poder confraternizar e se regozijar com um momento importante que é o lançamento da obra, no caso aqui acadêmica. Seja bem-vindo aí, meu amigo. O Edson. Tem cadeira aqui na frente, tá, Edson? Pode vir aqui para cá. E todos os livros que eu lancei até hoje, eles não têm uma natureza necessariamente acadêmica. Eles são frutos de estudos também, relacionados ao meu trabalho. No primeiro livro foi lançado em 2010, Advocacia e Oratória, ou do Homem de Bem que Sabe Falar, que é um título que vem da tradição romana. O orador era o homem de bem perito na arte de falar. Vir bonus dicende peritus. O orador tem esses dois atributos essenciais. Ele era um homem de bem, um homem perito na arte de falar. Os latinos, eles sintetizavam isso muito bem. Não adiantava só ser uma pessoa que soubesse falar, ele tinha também que ser um homem de bem. E também não adiantava apenas ser um homem de bem se não tivesse a capacidade de falar, de argumentar. Porque necessita que o homem de bem tome a palavra na cidade, nas instituições, para dizer sua palavra com qualidade também. Então, esse primeiro livro tem essa inspiração bem romana, latina, que foi lançado também fruto das minhas experiências na advocacia, fruto das minhas leituras, fruto também das aulas como professor. E aqui tem muitos professores, tem aqui o professor Antônio Gomes, tradicional professor cruzeirense, que é professor, a Gabriela, professora, cadê a Gabriela? Os que eu conheço aqui, o professor Guilherme, já citei, professor David, professor Alisson. Quem mais trabalha como professor? Então tem alguns professores. Aqui é o professor Carlos Pontes, que é uma das pessoas que aqui no livro eu faço um agradecimento especial a ele também. Agradeço aqui ao professor Carlos Pontes por ser um entusiasta desse trabalho, de ter revisado, de ter me auxiliado também com essa construção dessa obra retórica para professores. Tem outras pessoas que trabalham em outras áreas também, que fazem uso da palavra. Tem aqui o Itamar, que é o superintendente dos Correios, a Suzy, que é uma sindicalista de atuação nacional também, são pessoas que fazem o uso da palavra. Uma das características da oratória é que ela é uma arte plástica. O que quer dizer uma arte plástica? Ela é uma arte que, se você domina, você pode aplicar no direito, pode aplicar na educação, pode aplicar na espiritualidade, pode aplicar no ramo empresarial, pode aplicar em todos os setores que você quiser, porque trata-se de um dom que é o dom de falar, de argumentar. Por isso que ela é uma arte plástica. Ela se adapta a todas as profissões. E era assim que no mundo grego ela era compreendida. A retórica ela não era só propriedade dos advogados, ela também era propriedade dos políticos. Ela não era propriedade apenas de advogados e de políticos, ela também era uma propriedade dos professores. Então ela é uma arte plástica. Quando a gente domina o que é a oratória, as leis da oratória, os cânones da oratória, a gente consegue aplicá-la em todos os setores da nossa vida, de um diálogo pessoal com alguém, de um exame, uma discussão, ou um debate, ou uma análise dentro da sua própria casa, do seu próprio trabalho,
A retórica, ela tem o objetivo de lhe capacitar para expressar bem as suas ideias, expressar bem os seus argumentos. Então, nesse sentido, ela é uma opção, ela é uma alternativa à guerra. Ela não se pega em armas, não se mata, não se declara guerra física contra uma pessoa. Você opta pela oratória, opta pela retórica para não optar pela guerra. A negação da retórica, a negação ao diálogo retórico, ela é uma declaração de guerra entre as pessoas, porque eles abandonam a argumentação, eles abandonam o diálogo e começam a pegar em armas para resolver os seus conflitos. Então a retórica, ela é uma ciência das relações humanas, porque a gente precisa compreender o outro até mesmo para poder convencê-lo, persuadi-lo. E isso não tem nada de dominar o outro, como algumas pessoas falam. Colonizar o outro, como algumas pessoas, às vezes, a gente escuta na internet. Quer querer colonizar o outro, quer querer dominar o outro. Não se trata disso. A retórica não se trata disso. A retórica é convencer o outro pelo um diálogo racional. É persuadir o outro pelo um trabalho de convencimento. Então, essas palavras, elas precisam ser recolocadas, elas precisam ser explicadas, porque elas são muito mal entendidas, muitas vezes. Retórica. A gente sempre escuta que retórica é algo vazio. Seja bem-vindo, meu amigo Mário, Gláucia. A gente escuta que retórica é algo vazio. Retórica vazia. A retórica do fulano de tal. Às vezes a pessoa não entende nem de retórica, diz que é a retórica de fulano de tal. Ou retórica vazia, como se retórica fosse sinônimo de palavras vazias. Ou seja, são entendimentos equivocados do que significa isso. Retórica, no mundo antigo, greco-romano, ela tinha como um dos atributos principais o conteúdo. O conteúdo. Para falar bem, era preciso ter conteúdo para poder explanar, para poder defender uma ideia, para poder defender um argumento. Não se concebia um orador que não fosse, ao mesmo tempo, um homem erudito, um homem culto. E erudito aí é uma palavra também de muita significação. Erudito. E significa não. Rudito, rude, não rude. Erudito é aquela pessoa que, por meio de um trabalho de educação de si mesmo, se tornou uma pessoa mais polida, uma pessoa mais civilizada, uma pessoa mais sensata, uma pessoa mais razoável, uma pessoa mais racional. É um erudito que estudava e tinha capacidade de, nos tribunais ou na vida política, pegar a palavra e dizer a sua verdade, dizer a sua justiça, dizer a sua compreensão das coisas. Então, esse trabalho aqui, Zé Roberto, Dora, amigos aqui presentes, a Mariana, esse trabalho aqui, ele se refere a essa pesquisa que eu fiz no mestrado para resgatar o valor da retórica para a arte da educação, a arte de ensinar. Porque os primeiros professores do Ocidente, professor, o senhor é filósofo, o senhor é professor, sabe disso, foram os sofistas, lá no século V a.C. Eles foram os primeiros professores da história, no sentido que a gente conhece hoje. É tanto que foi um escândalo para a época, professor Guilherme, quando os sofistas começaram a cobrar para poder ensinar. Isso foi o maior escândalo. Sócrates foi contra, Platão foi contra. As pessoas se levantaram contra os sofistas porque eles exigiam uma contrapartida para aquilo que ensinavam. E eles foram, então, os primeiros professores profissionalizados da história. Hoje ninguém questiona se um professor ganha seu salário no final do mês. E a pessoa não sabe que no princípio de tudo isso houve uma reação de pagar para ensinar, pagar para educar, pagar para poder instruir uma pessoa. Então, eles estão na origem da educação, eles estão na origem
da pedagogia, eles estão à origem desse trabalho todo. E o que é que eles ensinavam? Eles ensinavam aos seus alunos, Gênesis, Otávio, o que é que eles ensinavam? Eles ensinavam a arte da retórica. Esse era o grande saber dos sofistas da Grécia Antiga, a arte da retórica. Como ser uma pessoa de sucesso nos tribunais, na vida política, dando uma aula em sala de aula, como ter sucesso por meio da palavra. Que a Grécia foi, acima de tudo, uma civilização da palavra. A palavra na Grécia se tornou o centro de praticamente tudo. É uma civilização que valorizou a tal ponto a palavra que deu ao mundo os maiores filósofos, os maiores comediógrafos, os maiores dramaturgos, os maiores pensadores, tal, porque valorizava essa cultura da palavra, tanto falada como da palavra escrita. Então eles usavam essa habilidade para instruir os seus alunos. E eles instruíam os seus alunos em quê? O que é que eles ensinavam por meio da retórica? Como a pessoa se dá bem e ter sucesso na vida pública. E isso dependia das relações pessoais que se tinha com as pessoas e a capacidade de convencê-los. O sucesso na Grécia passava pela capacidade de convencer os outros. Passava pela capacidade de usar a palavra. Não tinha outro meio de ter sucesso na Grécia se não dominassem a arte da palavra. E isso passou para os romanos, que foram os grandes herdeiros dos gregos. Depois veio para a Idade Média com o Trivium. Depois chega na Idade Moderna. E hoje nós estamos aqui vivendo uma espécie de renascimento no mundo da arte retórica. Hoje, grandes partes das universidades da Europa, dos Estados Unidos, pesquisam sobre retórica. No Brasil, a partir da década de 90, muitos trabalhos sobre arte retórica começaram a surgir nas universidades, como objeto de estudo acadêmico, até então esquecido. E do ano 2000 para cá, pode entrar, meu amigo. Tem aqui, ó, Aleph, Beire. Aqui, assento aqui na frente, pode vir. Tem duas cadeiras aqui também, tá? Então, renasce a retórica como um objeto de estudo valioso na academia, atualmente. E aqui no Acre nós temos uma satisfação, professor Guilherme, de sermos, acredito, o pioneiro dessa investigação na academia acreana, na Universidade Federal do Acre, que eu desconheço até hoje algum trabalho voltado para a arte retórica. E eu apresentei esse trabalho como projeto do mestrado em educação e foi aprovado, e eu desenvolvi essa pesquisa desse trabalho em relação à retórica aplicada à arte da educação, aplicada ao trabalho do professor. Então, é um trabalho pioneiro na Universidade Federal do Acre, é a investigação desse tema. Também consegui, graças a Deus, uma vaga no doutorado em letras. Também com tema de retórica, que até mesmo, senhores, não só, no geral, as pessoas não têm um bom entendimento sobre retórica, mas até mesmo no mundo acadêmico, muitas pessoas não têm ainda a dimensão do valor que tem a arte retórica para a vida em comunidade, para a vida em sociedade. Então, o que eu desenvolvo basicamente nesse trabalho é historiar a retórica. Eu faço uma história da retórica do mundo antigo, passo pela Idade Média, dentro na Idade Moderna, entro no mundo contemporâneo, faço uma abordagem teórica, não só histórica, mas eu faço uma abordagem teórica da retórica, o que é que consiste do ponto de vista teórico a retórica. Também faço uma abordagem prática da retórica. Depois faço uma conexão entre retórica e educação, desde o mundo antigo até o mundo atual. O que é que a retórica tem a ver com a educação, o que é que a retórica tem a ver com o professor e como a retórica pode capacitar e empoderar o professor dentro de uma sala de aula e como ela pode empoderar também um aluno quando ele começa a conhecer melhor essa arte. Começa a conhecer melhor essa arte. Que no mundo antigo
A retórica, ela era a construção de 3 atributos: dom, estudo e exercício. Para ser um orador perfeito, ele precisava ter naturalmente um dom, precisava estudar a arte, o que implica ler, pesquisar, e tinha que se exercitar, ou como um líder espiritual, ou como um líder político, ou como um advogado, ou como um líder comunitário. Ele tinha que ter isso no seu dia a dia, para poder crescer do ponto de vista da oratória. Então não tem aqui nenhum milagre, como as pessoas geralmente fazem na internet. Aprenda em 5 horas como se tornar o melhor mestre não sei do que. Aprenda em 2 aulas como você vai se tornar isso. Não existe isso, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão que os gregos já diziam. Não tem como se educar, não tem como se construir de uma hora para outra. Não tem. Exige esforço, exige trabalho, exige talento, exige suor para que a pessoa possa adquirir uma arte, dominar uma arte. Não existe milagre. Agora engana muitas pessoas, porque as pessoas querem aprender tudo muito rapidinho. As pessoas querem falar bem em pouco tempo, as pessoas querem pintar bem em pouco tempo, as pessoas querem ser um músico em pouco tempo, as pessoas querem ganhar dinheiro de uma hora para outra. E se iludem porque nós vivemos num mundo avexado, nós vivemos num mundo que muitas vezes não se examina aquilo ali e compra um curso, faz isso, aí quando termina o curso, cadê o dinheiro, cadê o grande orador, cadê o grande músico? Porque nós vivemos, de alguma maneira, num estelionato educativo. E os gregos já diziam bem claro isso. A criança, quando ao nascer, ali já começa a educação. Os cuidados da mãe, os cuidados da pessoa que vai cuidar da criança, quais são as palavras que vão ser ditas para essas crianças, quem é que vai cuidar dela, qual o ambiente que ela vai ter, quais os professores que vão educá-la, para ela ir crescendo já como um homem público, como um orador, como que chegue à idade de ler e escrever. Depois era dirigido no mundo grego e romano para o orador, para transformar aquele homem num grande orador. Então o dom, todo mundo de alguma maneira tem esse dom. Por mais tímido que a pessoa se ache, todo mundo tem o dom da retórica, porque ela é inerente à linguagem humana. Queiramos ou não, Mariana, Cecília, Ronaldo, Adriano, aqui presente, queiramos ou não, a retórica está presente no nosso dia a dia. A gente está querendo argumentar, convencer, acusa, defende, justifica, pondera, tudo isso é retórica. Quando a gente aprende a fazer, a gente faz com arte. O que é que os gregos criaram? Criaram uma arte do nada? Criaram a arte retórica do nada? Não, eles só observaram no dia a dia o Jânio, Clênio, o que as pessoas já faziam no dia a dia. Então a retórica é inerente à linguagem humana. O que é que leva as pessoas a aderir a um pensamento, o que leva as pessoas a aderir a uma ideia, o que leva as pessoas a aceitar essa proposta e não essa. Os gregos, observando isso, eles criaram a arte retórica. Eles criaram uma arte que já existe na natureza humana, que já existe em cada um de nós, Denis. Então a retórica, de alguma maneira, está em nós. Agora, precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida, precisa ser extraída. Educação significa isso. Extrair de dentro para manifestar-se fora. Isso é a palavra, a raiz da própria educação. É extrair de dentro, extrair de nós esses dons que nós temos e por meio dos professores, por meio dos estudos, por meio da prática, a gente poder ser excelente naquilo que a gente faz, que era um princípio da cultura grega. A busca pela excelência. Essa busca pela excelência é que imortalizou de alguma maneira o povo grego. Na arquitetura, nas obras de teatro, na oratória, no pensamento político, no urbanismo. Então eles se destacaram porque procurava-se ser excelente em tudo o que fazia. Todo grego fazia isso? Não, não. É a marca, que é a marca geral daquele povo. É o atributo geral daquele povo,
que um dos pilares da cultura grega era a busca da excelência. Então, se procurava a excelência e a excelência do falar implicava também a excelência do pensar e a excelência do viver. Portanto, para os gregos, a retórica era uma arte integral, professor Alisson. Integral. Ela ensinava a pensar, porque se a pessoa não sabe pensar, como é que ele vai falar? Bem, a origem está no pensamento, da própria articulação das ideias. Seja bem-vindo aí, meu amigo Moraes, Aguiar. Tem cadeiras aqui na frente, meu amigo. Então a retórica era algo integral. Os gregos tinham muita consciência quando eles diziam, olha, a disciplina superior aqui é a retórica. Não era biologia, não era matemática, não era filosofia, não era isso, não era aquilo outro. A retórica era a disciplina superior. Então eles tinham muita consciência quando eles ensinavam retórica. Por quê? Porque eles sabiam que aquele aluno, para poder falar bem, ele ia ter que pensar bem, ele ia ter que falar bem, e ele teria que viver bem. Viver bem. Porque ninguém fala bem se a gente não vive bem. Se a gente não pratica bem. A prática, em cima daquele que falava, era um atributo inerente ao orador, era chamado ethos, o ethos de cada orador. E para ser um bom orador, precisa ter ethos. As pessoas precisam ter credibilidade naquela pessoa que fala. Ou pelo estudo dele, ou pela prática dele, ou pela autoridade dele. O orador precisa ter o seu ethos. Quando ele toma a palavra, as pessoas já dão credibilidade para ele, porque já conhece a vida dele, ou já conhece o trabalho dele com aquela arte, com aquela ciência. Ele precisa ter o seu ethos construído previamente a guiar pelas pessoas que vão ouvi-lo, ou o próprio orador já vai construindo o seu ethos no que vai dizendo. Porque o ethos é construído muitas vezes inconscientemente para o público, pelos gestos do orador, pelo tom de voz do orador, pela convicção com que ele fala, pelo domínio que ele tem do assunto. O ethos, o orador, a autoridade do orador, a credibilidade do orador é construída muitas vezes inconscientemente por uma linguagem inconsciente do seu próprio auditório. Então o orador é um homem que ele ama seu auditório. Ele cuida do seu auditório, ele respeita as pessoas que estão lhe ouvindo. Não existe um orador se ele não leva em consideração esse respeito profundo que ele precisa ter com aquelas pessoas que estão lhe ouvindo. Respeito pelos valores que ela tem, pelas opções políticas que ela tem, pelas opções religiosas que ela tem. Ele tem que manusear tudo isso. Quanto mais é heterogêneo o auditório, mais habilidade o orador precisa ter para não ferir muitas vezes suscetibilidades e diferenças que existem entre as pessoas. É a capacidade de levar em consideração a heterogeneidade do auditório que marca a existência de um grande orador. Então, como professor pode fazer uso disso aqui, Jesus? Como é que o professor pode fazer uso? E professores de alguma maneira somos todos nós. Como é que o professor pode fazer uso dessa retórica para ensinar melhor? Quantas vezes a gente não escuta, o professor Renan, a ideia de que aquele professor sabe muito, mas a gente não entende nada do que ele diz. Isso aí a gente se escuta muito, às vezes, na escola. Ele sabe muito, mas ninguém entende nada, ninguém sabe. Por quê? Falta muitas vezes no professor dicção, falta muitas vezes no professor uma consciência do auditório, Itamar, uma consciência do outro, uma consciência dos seus alunos, uma consciência daquele que está ouvindo. Ou seja, falta em algum momento naquele professor ele apreender as leis da retórica para poder ensinar. História, geografia, filosofia. Ele conhecer a idiosincrasia, os valores de cada aluno, como pensa cada aluno, qual a inclinação vocacional de cada aluno. Tudo isso conta para enriquecer uma aula de um professor. Infelizmente, a gente não pode exigir muito dos professores pelo salário que ganha. Porque, para mim, um professor tinha que ganhar, no mínimo, pelo salário de 40 horas, 10 mil reais. Era o que era mais justo, pelo valor que tem um educador, pelo valor que tem um professor, no mínimo, por um contrato de 40 horas, ele teria que ganhar uns 10 mil reais. Pelo valor que se deve dar à educação.
E aí a gente se questiona muito. Nossa educação está em crise. Nossa educação perdeu os valores. Todos os gatos são pardos. É nesses momentos de crise educacional, são nesses momentos de crise civilizacional que a gente precisa ter um norte. Muitas vezes para se guiar no meio de tanta confusão, no meio de tantas pessoas desnorteadas, nós precisamos ter um norte de educação. E aonde é que nós vamos muitas vezes encontrar esse norte? É voltando ao mundo antigo, é voltando às pessoas que deram origem à nossa civilização. Em momentos de crise é que a gente volta aos gregos. Aqui nós temos 3 grandes livros para a gente conhecer, quem quiser conhecer, o que é realmente educação antiga, para ver a atualidade, a beleza, o valor que ela tem. Então são nesses momentos de crise que nós temos que voltar à educação antiga, que tem um livro clássico, Paideia Grega, a formação do homem grego, como era formado o espírito do homem grego, a busca pelo belo, o belo no corpo, o belo físico, o belo intelectual, o belo nas relações humanas, o belo na arquitetura. A Grécia, de alguma maneira, se tornou uma civilização imortal pelo culto à beleza. É uma ideia que, segundo aqui diz o autor Thomas Davidson, é uma ideia, toda a vida do grego era perpassada por uma ideia, a ideia estética. A ideia estética. A ideia da beleza. A beleza no dizer, a beleza no se expressar, a beleza no pintar, a beleza no ser das pessoas. E essa beleza, esse culto à beleza, levava à excelência do próprio espírito. Que eles diziam que a arete de um homem, o que é arete? É excelência. É aquilo que nós nascemos para ser, é a nossa arete. Nós, seres humanos, nós nascemos com um arete de se aperfeiçoar como espíritos humanos. E os gregos consideravam a arete uma tripla harmonia. A harmonia do homem consigo mesmo, a harmonia do homem com os outros e a harmonia do homem com os deuses, como os gregos acreditavam. Como é que está a minha harmonia interior? Enquanto a minha harmonia interior não se tiver assentada, não há uma excelência ainda. O homem ele precisa buscar uma excelência interior, uma harmonia consigo mesmo, com sua vida, com seu passado, com suas questões, com seus traumas, com as suas confusões mentais. O homem ele precisa se aperfeiçoar interiormente, é um dos requisitos da excelência. E quando termina esse trabalho, ele agora precisa examinar como está o seu relacionamento com o mundo, com o pai, com a mãe, com os amigos, com os familiares, como é que está? É uma tripla harmonia. Qualquer falha nela, a pessoa não está ainda no caminho da excelência. E depois disso, e a minha relação com Deus, a minha relação com o Espírito, ou a minha relação como quer que você o conceba, como diz um poema desiderado. Então, a tripla harmonia que leva o homem à excelência do Espírito. Então, meus amigos, não quero me alongar muito, porque é mais aqui para nós uma recepção dos amigos. Por isso, nós estamos fazendo de forma simples essa exposição da essência do pensamento desta obra, para daqui a pouco a gente poder tirar algumas fotos, fazer alguns autógrafos, uma solenidade simples e rápida para a gente poder aproveitar outros momentos. Então, essa excelência, eu quero aqui concluir, essa excelência que o grego buscava, ela ganhou de Aristóteles um hino, que ele chamava arete. Arete é excelência. Os romanos vão chamar de virtude. É a mesma coisa. Uns arete, excelência, virtude. E Aristóteles, ele escreve um hino à excelência, um hino à virtude, que esse hino levou até mesmo um processo judicial contra Aristóteles, porque aqui ele escreve esse hino a um amigo dele, chamado Atarneu, que foi morto, e ele então, muito sentido pela morte de um amigo, ele escreve um hino
esse hino à virtude, esse hino à excelência, em homenagem ao seu amigo, e ele enaltece tantas virtudes do amigo, que para muitos setores da sociedade grega, ele estava divinizando e idolatrando um ser humano. Então, se abre um processo contra Aristóteles por impiedade, por desrespeito à religião, e Aristóteles tem que fugir de Atenas, porque já sabia o resultado da sua condenação. Então ele diz assim: ó excelência, aos homens tão severa, eis o prêmio mais nobre desta vida. Aos homens tão severa, porque uma vida de aperfeiçoamento moral, espiritual é algo para o homem severo, é algo para o homem sacrificoso. E aqui ele diz, aos homens tão severa, não é de uma hora para outra que a gente aprende as coisas, não é de uma hora para outra que a gente realiza as coisas, aos homens tão severa, eis o prêmio mais nobre desta vida. A construção dessa educação interior é o que há de mais nobre na vida, porque é o homem se realizando a sua vocação de humano, sua vocação ontológica, como dizia Paulo Freire, que eu cito muito aqui nesse livro, a vocação ontológica de ser feliz. O ser humano tem esse impulso de querer ser algo mais, esse impulso de querer ser expressivo, esse impulso de querer ter o seu lugar ao sol. E a retórica e a capacidade de falar vai auxiliar ele nesse trabalho de expressividade. Ó Virgem, em razão de tua beleza, deseja a Grécia a morte ardentemente e sofrer cruéis trabalhos alívios. Quantas coisas maravilhosas de histórias não se vê na Grécia, por causa que o homem estava buscando a excelência do seu espírito. Tem um Pigmalião de Malateia, que era um escultor, ele desenhou Galateia, uma estátua, de forma tão perfeita que ele se apaixonou pela sua própria obra. Se apaixonou pela sua própria obra. E os deuses, com tanta pena, segundo diz a mitologia, transformaram sua obra em mulher. Eles se casaram e tiveram uma vida feliz. Tão perfeita era a obra. Os Zeuses, ele desenhava um quadro de uvas e eles colocavam ao ar livre e os passarinhos se chocavam nas uvas, tão reais que era o quadro, até os passarinhos se enganavam com aquela pintura de Zeus. Tudo já ia junto. Na Batalha de Maratona, eu estive lá na cidade de Maratona com o São Jesus, onde originou a corrida de maratona. Quando os gregos venceram os persas, era preciso avisar Atenas que não esvaziasse a cidade, porque eles tinham vencido os persas lá em Maratona. Mas não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Mas como avisar para os atenienses que não evacuassem a cidade? Aí o Fidípides disse, eu vou. E ele foi correndo com toda a velocidade que ele podia, e durante Maratona para Atenas são 42 quilômetros. A gente vê a imagem dele correndo assim, as estátuas ao longo do percurso. Ele correu 42 quilômetros para avisar o povo ateniense ininterruptamente, que só deu tempo, quando ele veio correndo, ele só disse, vencemos. Aquele povo todo aplaudindo e tal, mas ele já tinha caído morto. Vencemos, só deu tempo ele dizer, vencemos. Puf, ele caiu morto. Então, tudo por causa de quê? Da honra, da glória, da virtude. Da virtude. Sócrates prefere morrer bebendo o seu veneno a querer agradar ou bajular jurados ou juízes ou políticos para ser absolvidos. Então, por isso que ele vai dizer aqui, em razão de tua beleza, deseja a Grécia a morte ardentemente e sofrer cruéis trabalhos sem alívios. Perfeitamente, aqui ele está falando da arete, o espírito diriges a um fruto imortal, melhor que o ouro, melhor que nossos pais, que o doce sono. Olha a profundidade disso aí. É
um fruto imortal melhor do que o ouro. Melhor do que o ouro. Melhor do que os nossos pais. Melhor do que família, melhor do que pai, mãe, essas relações. Superior a tudo isso. Melhor que o doce sono. Que coisa mais agradável e rica que é um doce sono. Quantas pessoas hoje no mundo não vivem atrapalhadas porque não conseguem dormir? O que é o doce sono? O que é essa agradabilidade do viver? É muito melhor do que isso. Ele vai dizer que é um fruto muito melhor do que isso. É a realização do seu próprio espírito. Por tua causa, Hércules, de Zeus nascido, já trabalhos 1000 sofreu, também de ler dos filhos, proclamando por meio de seus feitos teu poder. Aqui ele está falando dos 12 trabalhos de Hércules que a gente estuda na escola, que a gente vê nos filmes, os trabalhos que Hércules realizou para ser esse grande herói do povo grego. O que Teseu fez na Grécia Antiga. Né? Teseu matou o Minotauro, Teseu matou bandidos que assolavam Atenas, matou criminosos que perturbavam a ordem pública para colocar ordem naquela cidade. Tinha um que Teseu chamado Procusto. Procusto era um cabra tão violento que ele, quando as pessoas iam passando na cidade, Aldo, Liciane, ele capturava a pessoa e colocava na cama dele. Se passasse da cama dele, ele amarrava. Se passasse da cama dele, ele cortava os pés e cortava a cabeça. Se fosse menor do que a cama dele, ele pegava, esticava a pessoa, quebrava todinho para ficar do tamanho da cama dele. É a chamada cama de Procusto. Certo dia, Teseu viajando nas estradas de Atenas, Procusto entra em luta corporal com Teseu. E aquela luta vai, vem, e Teseu consegue dominar Procusto. Pega Procusto, leva lá para o leito dele, só que o leito dele era do tamanho dele, bem do tamanhozinho dele. Só que ele, em vez de colocar o Procusto de comprido, ele coloca o Procusto atravessado na cama. Aí o Procusto passa, ele faz a mesma coisa com o Procusto e liberta o povo ateniense. Por isso que existe a expressão cama de Procusto. E existem muitas camas de Procusto. As pessoas, ideológica, política, moral. É a cama que as pessoas querem medir muitas vezes as pessoas pelo tamanho dele ou pelo tamanho do pensamento dele. Não, é chamadas camas de Procustos. Então, Hércules, Teseu são exemplos desse heroísmo grego. Ao Hades já desceram por Tiamares, os dois muito grandes, Ajax e Aquiles. Ajax e Aquiles, dois heróis da Grécia, que descem ao Hades, ao mundo dos mortos, do inferno, em busca de seu amor, em busca... Né? Por tua desejada e grande... Aqui é onde foi aberto o processo contra ele. Por tua desejada e grande beleza, o filho de Atarneu, que era o amigo dele, tornou viúva a clareza ilustríssima do sol. Para o grego, para os mais conservadores, isso foi demais. Tornou viúva a clareza ilustríssima do sol, pela grande beleza de virtude dele. Ele tornou viúva a luz do sol. A clareza ilustríssima do sol. Aí continua, portanto, como herói imortal, o exaltarão as filhas da memória, as musas, exaltando deste modo do hospitaleiro Júpiter a glória e da firme amizade a grande honra. E aqui ele, então, é muito, muito bonito, é um hino muito profundo de exaltação da virtude do espírito, da excelência do espírito que os gregos cultivavam. Exaltarão as filhas da memória. A deusa da história é Clio, a deusa da eloquência é Calíope, tinha a deusa da música, a deusa da arte, a deusa da poesia, a deusa do teatro, elas que eram capazes de construir, de cantar os mais belos hinos em louvor a esses talentos. Então, meus amigos, esse é o grande... Outro livro que eu fiquei de indicar aqui, História da Educação na Antiguidade, Paideia, a Formação do Homem Grego, e esse Aristóteles e os Ideais da Educação Antiga. Quem quiser conhecer o que é educação antiga, esses 3 livros, eles são fundamentais
para a gente perceber como a educação era trabalhada no homem da Grécia, como era trabalhada no homem romano. Então, aqui, satisfação, tá, Aguiar? Você está aqui, meu amigo Moraes, Denis, o Alexandre aqui, o Tauan, o Edson, a Veridiana. Pessoas que saíram de casa para prestigiar esse trabalho. O Macedo aqui, o Wendel e a Cecília, o professor Guilherme, Jesus, Cecília, a Letícia, minha filha, o Adriano, que é o filho do Ronaldo, do Jordão, que já acompanha esse trabalho aqui nosso, né? O Igor aqui presente, o Anderson, seja bem-vindo, Anderson, com a Thaís, sua esposa, a sua família aí presente, tá bom? A Gabriela, professora, que tem um Instagram, que sempre gosta de trabalhar novidades no plano da educação, é uma desbravadora nesse ponto aí, de uso da inteligência artificial, como melhorar a sua aula com esses usos tecnológicos. Então, parabéns pelo trabalho que você realiza. Qual é o arroba? Aula Incrível. Aula Incrível. Ela sempre traz tecnologias que se pode adicionar ao trabalho do professor, e isso é muito importante. Como eu disse, a retórica é arte plástica. Ela se adapta à tecnologia, ela se adapta a todos os lugares. O meu amigo Zé Roberto, fiquei feliz com sua presença, com a Dora também aqui, a Mariana, meu amigo Gênesis, advogado, tributarista. Se precisar de um advogado forte, está aí ele, entre em contato com ele. Tem aí o meu amigo Otávio, recém-casados, coisa boa, o Aldo, a Liciane, a Celeste, sua filha pequena. Falei também do meu amigo Mário, Gláucia, muito feliz com a presença de todos vocês aqui. A Silvia, o Hudson, Isaías, pessoas amigas também, o meu amigo Alif e a Meire, tem meu filho Danton presente, professora Egeane, também é professora, meu amigo Disseu, satisfação tê-los aqui conosco. A minha secretária já acompanha há muito tempo, a Jarlene. Esses dias foi o aniversário dela. Ela tem grande contribuição em todo esse trabalho aqui de organização, é uma pessoa que tem me auxiliado um tanto. Minha esposa, pensava que eu ia esquecê-la, aqui. A Neidiane, sempre é um baluarte nesse trabalho. Hã? Eu pensei que... Sério? Então temos também aqui o Itamar, a Suzy, que já acompanha também esse trabalho da nossa escola, o professor Alisson, professor de filosofia, tem o David Hall, a Suelen e a filha, como é o nome? Raelen. Isis. Isis, seja bem-vindo também, tá? Professor Antônio Gomes, professor Carlos José, somos conhecidos aí desde o tempo de história, amigos, né? Se formamos em história juntos, é diretor do colégio de aplicação, um educador, fez esse mesmo mestrado que eu fiz também em educação, né? E tem todo um trabalho prestado para nós, e a sua digníssima esposa, a Ellen, presente, alegria tê-la aqui com a gente. Meu amigo Clênio, Jânio, poeta Renan e meu amigo Jonas. Então eu me sinto muito feliz, cada um de vocês ter saído de casa para poder prestigiar esse momento, a gente se confraternizar, tirarmos umas fotos e marcarmos isso também na nossa memória, no mundo cultural também do estado do Acre. Quando a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, é sempre bom a gente participar de um teatro, a gente participar de um concerto musical, a gente participar de um lançamento do livro, levar os filhos da gente, levar os jovens para poder ter esse contato com a própria cultura. Eu espero que eu não tenha esquecido nenhum dos senhores. Tem o Tênis, que é o fotógrafo oficial, uma pessoa que me auxilia também nesse trabalho tecnológico, uma pessoa fundamental em todo esse trabalho. Então nós temos aqui os livros para quem quiser adquirir, não é obrigatório. O que é bonito nesse evento é a vinda dos senhores, é a vinda dos senhores. Eu gosto sempre de quando eu estou falando em oratória, dizer para as pessoas que querem ser oradores, trate bem o seu auditório com todo o respeito do mundo. Quando eu estou fazendo um júri,
eu procuro tratar bem todos aqueles jurados ali. Todos aqueles jurados. Agora, muitas vezes o orador precisa tomar a palavra, ter um posicionamento, discordar de algumas coisas, também é a missão do orador. A missão de instruir, de agradar e comover. São os 3 objetivos do orador. Instruir o seu público tem que sair instruído de algo, agradar, porque a forma com que ele trata as pessoas é bajular, é agradar. Ele tem que ser uma pessoa de agradabilidade ao falar, ao tratar os outros. Essa é a missão do orador, ser um homem agradável. A personalidade agradável está no centro da formação de um bom orador, porque o público precisa, de alguma maneira, gostar dele, gostar do que ele diz, gostar do que ele fala, gostar do jeito que ele trata as pessoas, gostar da sua voz, gostar do seu jeito. Por isso que eles colocavam esses 3 objetivos: instruir, agradar e comover. O que é comover? É mover o raciocínio, mover as paixões, mover o ânimo das pessoas. O orador é um homem que ergue o ânimo das pessoas. O orador é um homem que repagina, às vezes, o espírito do seu auditório. Tudo isso são os 3 objetivos principais do orador: instruir, agradar e comover, ou, para alguns, persuadir, convencer. Meus amigos, sintam-se abraçados e expresso aqui a minha gratidão pela presença de cada um de vocês. Muito obrigado.